Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, só olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, só olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, só olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, só olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, só olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, só olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Esse é o nosso 16º estudo bíblico e a gente está estudando aí as cartas paulinas, porções dessas cartas, para trabalhar melhor a nossa vida de oração. É um casamento, né? A oração te ajuda a colocar a vontade de Deus em prática, te empurra para isso, te impulsiona a isso, e a palavra de Deus vai nos fornecer o que é essa vontade de Deus. A gente passa a saber a vontade de Deus à medida que a gente se envolve com a palavra. Então esse é o casamento aqui proposto. Oração, palavra, unir as duas coisas. E hoje a gente vai refletir sobre Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Nós vamos ler. Eu trouxe aqui mais uma versão para a gente ler também e que isso nos ajude a orar. Sempre, né, enquanto a gente estiver estudando
vida de oração, a gente tem que pensar no que a gente está ouvindo aqui, compreendendo da palavra de Deus e pensar na nossa vida de oração. Essa é uma pergunta muito importante para essa sequência de estudos, né? Como está a nossa vida de oração? E aí a gente pensa tanto no nosso envolvimento de tempo, quanto a gente deve aplicar também o nosso coração a como nós estamos orando. Então a qualidade da nossa oração tem a ver com a nossa compreensão da palavra. Se eu compreendo pouco a palavra de Deus, não vou orar bem. Porque orar tem a ver com falarmos segundo o coração dessa pessoa com quem nós estamos falando. É engraçado que a Ariadne pode até falar sobre isso, né, também, né? Quando eu converso com as minhas filhas, adolescentes, eu preciso, às vezes, me esforçar para que elas me compreendam, assim como eu também compreendê-las, porque o mundo delas é um mundo diferente do que eu vivi na idade delas, e vice-versa, não é? Então tem que haver um ajuste, tem que haver uma intimidade. Eu demoro para entender determinados termos, assim como isso acontece também na hora de eu transmitir para elas. Então é preciso que haja esse ajuste. Então eu estou propondo esse estudo bíblico como uma forma de ajustarmos. O que a gente entende das coisas, da maneira como a gente lida com as coisas, com a maneira de Deus. A Bíblia vai me fornecer o que eu preciso para conhecer a maneira de Deus. E aí, obviamente, nós precisamos nos moldar à maneira de Deus e não o contrário. Tá? Então, muitas vezes a oração acaba sendo uma forçação de barra do cristão em relação ao seu Senhor. Não. Nós é que vamos nos ajustar a Ele e o texto vai nos ajudar. Tá bom? Então, eu quero ler aqui, deixa eu só tomar um pouco d'água, eu quero ler com você esse texto, depois nós vamos orar. Tá bom? Saudar aí a Vânia, a Márcia, a Ariadne, Karina. Que bom ter vocês aqui. Eu sei, a gente já espera, né? Vocês, conto com a participação aí de vocês também. Sempre ajuda muito, né? O estudo ele fica maior conforme essa interação aqui, que é um recurso que a gente tem através da internet aí de poder interagir. É muito mais fácil fazer isso virtualmente do que presencialmente, né? Bom, o texto diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pai, oramos a Ti nessa manhã para que o Senhor fale ao nosso coração. Dependemos de Ti. Necessitamos ouvir a Tua doce voz a falar ao nosso coração e precisamos, desejamos que o nosso coração seja moldado, transformado pela Tua palavra. Que o Senhor possa trazer força para a nossa vida de oração, para que a gente não negligencie a prática da oração e também para que a nossa oração esteja repleta da Tua palavra. Que a gente fale contigo segundo a Tua própria palavra, Senhor. Assim cremos que seremos abençoados e vencedores. Ajuda-nos nesse desafio, é o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ler para você também a versão da Bíblia Mensagem, que tem uma versão mais contemporânea desse texto, tá? E ajuda muito. Então, você ter mais de uma Bíblia em casa, mais de uma versão bíblica em casa, ajuda, tá bom? Então eu vou ler aqui para você a versão da Bíblia Mensagem. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez isso por conta própria. Sem qualquer ajuda da nossa parte, Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Palavra do Senhor. O grande desafio para a nossa vida de oração é não invertermos papéis. Eu tenho conversado muito com a Daniele sobre isso. Se tem algo que me preocupa, me perturba muito, é como nós oramos. Às vezes a nossa oração, ela transmite um desespero, uma desconfiança, um desgoverno muito grande das nossas emoções em relação a Deus. Eu não vou a Deus em oração tentar a sorte. Eu não vou a Deus em oração para ver no que pode dar, o que vai acontecer. Não tenho nada a perder, vou orar. Esse não é o sentimento que deve fazer parte da nossa vida de oração. Então esse texto ele é muito importante, e eu gosto muito dessa versão também daqui da Bíblia Mensagem, porque quando ele diz não somos protagonistas nessa história, essa frase é capaz de resumir muito bem a proposta
desse texto. Tudo o que a gente quer é ser protagonista, é ter o papel principal. E tudo o que o Evangelho nos convida a viver é justamente a saída desse protagonismo. Eu quero que você pense na sua vida. Faça uma reflexão da sua vida, da sua história. Você vai ouvir muito que você precisa ser protagonista da sua história. Isso tem uma dimensão muito importante e válida, que é você não transferir para outros o ônus da tua vida. Ok, autorresponsabilidade. Eu mato no peito, eu encaro as situações da minha vida sem ficar transferindo a culpa das situações, dos problemas para outras pessoas. Tudo bem. Mas quando se trata desse contato nosso com essa dimensão espiritual, isso deixa de ser assim para se tornar, na verdade, uma entrega para o protagonismo de outro. Você passa a bola para Jesus. Você transfere para Jesus. A nossa oração está conseguindo fazer isso? E vou dizer que é muito terapêutico fazer isso. Você está pesado. Você descarrega em Deus e não pega de volta. Isso é maravilhoso, isso é perfeito para nós. É tudo que nós precisamos. Não ser o protagonista da história significa que você não vai escrever o roteiro, você não vai dizer o que o personagem tem que dizer. Você vai deixar a história se desenrolar e você vai se envolver com o texto escrito pelas mãos do Senhor. Nós não estávamos em condição, o que o texto diz é o seguinte: vocês estavam mortos em ofensas e pecados. A nossa condição não era uma condição de falarmos nada. Sabe quando você chega para uma pessoa e fala: você não está em condições de me dizer o que fazer? Pois é. Nós nunca estamos em condições de dizermos para Deus o que Deus tem que fazer. Agora, esse texto não fala isso de uma maneira ofensiva. Ele diz o seguinte: você não é o protagonista porque tem alguém que quer ser protagonista da nossa história e deseja com isso nos abençoar. Então isso é bom. Isso não é negativo. Não é? Deus é riquíssimo em misericórdia. Quando a gente lê riquíssimo em misericórdia, a Bíblia a Mensagem já desvenda isso, dizendo que Deus tem muita paciência com a gente. Nem sempre a gente fala com Deus levando em consideração a paciência que Ele tem conosco. Precisamos admitir, de uma vez por todas, que nós não entendemos, nós não dominamos, nós não compreendemos a altura, a profundidade, a largura do plano de Deus. Então, somos chamados a participar desse plano, desse projeto maravilhoso de Deus para nós, no sentido de descansarmos, de nos aplicarmos àquilo que a situação nos pede para o dia, para esse tempo, e não ficarmos alimentando nosso coração e mente sobre como nós achamos que as coisas devam ser. Não é? Quando ele fala de ser riquíssimo em misericórdia, é porque há um esforço da parte de Deus de trazer esclarecimento. Então, o que nós precisamos ter em mente é se estamos voltados para a aprendizagem de Deus para nós. É acordar e ser despertado pela alegria de saber que Deus deseja explicar. Ele quer comunicar seu plano para nós. Ele quer estender a mão para nos ajudar. Então, quem vai para a oração com
consciência, vai orar bem, vai orar melhor. Não podemos orar a Deus como se Ele não soubesse o que estava acontecendo e a gente estivesse passando para Ele em primeira mão. Olha, Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. Às vezes a gente age como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Mas eu já vou falar com Ele, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, mas que eu vou passar a compreender a partir desse coração que eu disponibilizo para ser esclarecido, tratado, tocado pelo Espírito Santo. Você me entende nessa manhã? Muitas vezes a gente não tem clima para orar, porque o nosso coração está tomado pelas circunstâncias. Por isso que o ajuste da nossa vida com a palavra, para que a gente ore a palavra, é muito importante enquanto disciplina, porque eu não preciso de clima para orar, eu só preciso aplicar a palavra de Deus à minha oração. Então é muito importante isso. Quando nós entendemos que a salvação não vem de obras, eu fui buscar o significado dessa palavra no grego. Essas obras aí do verso 9 tem a ver com trabalho árduo. Eu queria te perguntar uma coisa nessa manhã. Será que você não está se envolvendo com um trabalho árduo que não é seu? Existem compreensões que a gente tem da vida. Eu estou dizendo isso de todo o coração para você. Existem maneiras de olharmos para as coisas que nos condenam tanto, que nos atrapalham tanto. Você colocou na cabeça uma determinada coisa, e aí você não percebe que isso é um trabalho árduo e tua salvação, a nossa salvação, não vem daí. Obviamente que a gente não quer ficar parado, mas não é porque a gente não deva cruzar os braços que a gente deve se envolver com um trabalho que não é nosso. Nosso trabalho é celebrar essa salvação em Jesus. O nosso trabalho é nos envolvermos com essa glória que Ele deseja manifestar sobre a nossa vida. É uma glória que dá muito trabalho, mas é um trabalho bom. Não é? Eu leio aqui no final: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E essas tais boas obras, diferente daquelas que são trabalho árduo e que não são para mim nem para você, Ele preparou, Deus preparou para que andássemos nelas. Eu tenho acompanhado aí, ainda não tão perto quanto gostaria, o trabalho da Ariadne, psicóloga que trabalha com adolescentes. Eu tenho ficado muito encantado de ver, sabe o quê? A graça de Jesus, com a qual ela transmite. Eu fico vendo que eu estou diante de uma pessoa chamada por Deus para fazer aquilo. Não é? Eu vejo uma pessoa como a Karina, que está terminando já um segundo curso universitário, assistente social, e eu fico vendo a maneira como ela se ocupa de ajudar as pessoas. Eu vejo o chamado de Deus na vida. Então é assim, né? Estou dando um exemplo aqui de como existem boas obras para a gente se envolver com. Olha, se gaste mesmo nessas tais boas obras que Deus preparou, porque é nisso que a gente tem que gastar a nossa vida. Porque gastar a vida assim é, na verdade, investir em algo que Deus já programou. Então não tem como dar errado. Agora, quando você começa a se envolver... Olha, essa palavra está tocando muito no meu coração. Não me envolver com trabalho árduo.
e ao mesmo tempo me gastar completamente nas boas obras que ele preparou. Isso tem que ser muito forte, contundente na nossa história. Estou me envolvendo com um trabalho árduo que não é para mim, ou estou me envolvendo com as boas obras? Às vezes a gente se deixa tomar completamente pelo trabalho árduo. E aí não sobra tempo para as boas obras que ele preparou. Eu tenho hoje um privilégio na vida. Eu admito que tenho esse privilégio. Eu confesso que eu tenho um privilégio. Eu faço algo que para mim significa totalmente boas obras. Não desejo para ninguém trabalho árduo. Então eu acordo cedo, eu tenho um dia com muita ocupação, mas que eu não posso chamar de trabalho árduo. Sabe por quê? Porque eu vejo naquilo que eu estou podendo fazer, pela graça de Deus, a faculdade das boas obras. É a glória de Deus manifesta. Meu Deus, eu posso falar a palavra de Deus através da pregação. E aí cada um fala a palavra, canta a palavra de Deus com as suas obras. Obviamente que práticas de trabalho nem sempre são inspiradoras em si mesmas, mas podem ser ressignificadas. Não é? Eu não sei quantos de vocês já viram um vídeo que circulou aí pela internet, vez por outra volta, né, de um gari dançando uma música do Djavan. Estava ouvindo, estava tocando o Djavan e estava dançando uma música enquanto varria. Você tem noção? Você já parou para pensar na importância do trabalho de um gari? Nós não podemos ficar sem o trabalho dos lixeiros. Mas aquele homem, ele encarnou a graça de servir de uma maneira gloriosa, porque eu vi Jesus naquela performance, porque não estava alguém ali simplesmente brincando de trabalhar, estava alguém ali trabalhando com graça. Isso é muito importante para nós. Perseguirmos isso, procurarmos por isso, porque é aí que nós precisamos morar. Esses são os tais lugares celestiais com os quais nós nos assentamos com Cristo Jesus, porque ele cumpriu uma obra ao viver o desenrolar do plano de redenção para nós. A Ariadne está dizendo aí, né? Agradece o carinho, mesmo a gente não estando presencialmente, como a gente é presente um na vida dos outros. Eu tenho pensado sobre isso também, não é? Eu não tenho visto vocês, a gente não se esbarra na rua, mas o meu coração está tão com vocês e o de vocês está tão com a gente aqui na nossa casa, a gente se pega falando de vocês, pensando na vida de vocês, porque isso não é um trabalho árduo. Isso são as tais boas obras para as quais Deus... Olha, não tem nada que eu tenha pensado tanto na minha vida quanto saber qual era o chamado de Deus para mim. Eu tinha uma verdadeira obstinação por isso. Não é qual é e você tenta delinear. E aí a gente se volta para a palavra e ela diz que essa graça que nos salva, essa graça salvadora, ela não vem de nós. Olha só, não vem de nós. Mas vem para nós. Não sai de dentro da gente, não procede de dentro da gente, não tem origem em nós, mas do Senhor desce sobre a nossa vida. Entra nesse descanso do Senhor. E aí eu me volto para a oração, né? A gente não pode desconectar o que estamos fazendo aqui com a oração. Então eu me volto para a oração e eu falo, Senhor,
Obrigado pelo dia de hoje, porque será mais um dia em que eu poderei caminhar nessas boas obras. Deus preparou a mim e a você para que nós andássemos sobre o caminho que Ele já traçou. Obviamente, quando a palavra diz que grande é a misericórdia do Senhor, eu compreendo algo. Há a chance de eu e você errarmos esse caminho, porque a nossa cabeça, ela viaja, devaneia, se perde, acha que se encontrou e se ilude. Então, existe essa possibilidade. Porém, até nisso a graça de Jesus, ela persiste. Por quê? Ela me apresenta um plano de salvação também disso. Olha só o Deus a quem você serve. Ele prepara boas obras para você e ainda prepara um recurso. Uma alternativa reconciliadora. Ou seja, eu me perco, mas ao orar eu volto para o caminho. É isso que a gente precisa viver na nossa vida de oração. Oração é voltar para o caminho. Por que eu devo orar? Eu devo orar para pedir a Deus aquilo que não tenho? Não, eu preciso somente pedir para que Ele me coloque de volta no caminho. De maneira que meus olhos possam contemplar o caminho, de maneira que os meus pés possam caminhar e fazer a jornada nesse caminho, de maneira que haja força em mim, em você, para trilharmos esse caminho, para que hajam sentimentos, pensamentos que colaborem, corroborem com essas tais grandes obras. Gente, tem muita coisa para fazer, só não tem trabalho árduo. Tem muita coisa para a gente fazer. A única coisa que não tem é esse desgaste que a gente emprega por obra nossa. Quando a gente faz uma coisa muito boa, a gente gosta de dar o nosso nome e dizer, fomos nós quem fizemos. O problema é que muitas vezes a gente milita em torno de uma atenção para o nosso desgaste para fazer. A gente quer dizer que foi muito cansativo, a gente quer dizer que foi uma loucura só para valorizarmos aquilo que nós fazemos. Só que o Evangelho não faz isso, ele tira isso de nós. A glória é poder descansar nele através daquilo que a gente faz. Seja o que a gente for fazer. Seja o que a gente for fazer. Muita coisa na nossa casa, aqui a gente faz. Muita coisa. Aprendemos a fazer coisas que não sabemos para podermos fazer. Até a água que eu bebo, eu tiro da cisterna para colocar num filtro. Então nem a água eu vou na rua comprar. É como se eu fosse a uma fonte e pegasse essa água. E aí eu não entendo que isso é trabalho árduo. Eu entendo que, na verdade, é participar dessas boas obras. É participar dessas boas obras. Quando eu chamo meu filho para me ajudar a lavar o carro, eu não preciso da ajuda dele. Eu só quero a companhia dele. Jesus está nos dando a possibilidade de participarmos da sua obra sem que seja um peso para nós. Eu não vou colocar peso no meu filho. Eu não vou dar para ele segurar algo que ele não tem forças para segurar. Eu seguro, eu só quero que ele coloque a mãozinha dele para ele sentir que está participando comigo. Porque ele gosta de estar na minha companhia. E eu desejo que seja sempre assim, que ele goste de estar comigo. Quando a gente vai num lugar que não pode levar, é um problema, porque a gente fica... Poxa, ele gostaria de estar aqui também. Não é? Hoje, eu estou me propondo aqui com você a refletirmos sobre
como é que é o nosso estado emocional quando a gente ora? Porque quem está consciente de tudo isso que nós estamos discorrendo aqui, dentro dessa porção bíblica reservada para hoje, tem uma postura, emocionalmente falando, completamente diferente de quem ignora tudo isso aqui, não é? Nós estávamos mortos. Então, o que nos dá vida é justamente o projeto de Deus. Muitas vezes o que a gente elabora, o que a gente constrói, tem a ver com uma vida que já foi ultrapassada por Jesus. Então o nosso esforço, a gente já falou isso várias vezes, né? Na verdade, é um esforço de sintonia, de conexão. É um esforço de aplicação naquilo que já existe, naquilo que já está proposto. Eu não estou falando aqui a respeito de coisas que você não saiba. Eu estou falando a respeito de coisas que a gente, através do nosso ego, insiste em esquecer. O papel de um personal na vida de uma pessoa que quer fazer exercícios físicos não é de fazer o que a outra pessoa não sabe. Quem vai fazer é a própria pessoa, mas ela vai ser incentivada a não desistir, a não parar, a se animar, ela vai ser empurrada, ela vai ser ajudada a fazer. Então nós estamos aqui no sentido de que você seja incentivado a fazer o que você já sabe que tem que fazer, não é? Não é novidade. Bom, ele diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. É muito cansativo querer a glória para si. Eu vejo uma coisa, eu particularmente reprovo, mas obviamente é uma coisa muito pessoal. Eu vejo pessoas, às vezes num vídeo de música gravado em um lugar, e eu vejo as pessoas com o celular filmando. Meu Deus, por que as pessoas não vivem aquele momento ao invés de se esforçarem para registrar aquele momento? Hoje se torna complicado até mesmo comer, porque o prato é bonito, a gente sente vontade de tirar uma foto do prato para registrar e talvez deixe de viver o momento. A gente se ajeita para sair bem numa foto que será transmitida para outras pessoas e perde a chance de viver aquilo com toda a intensidade possível. Seu domingo não é aquilo que você vai contar para as pessoas no ambiente de trabalho na segunda-feira que você viveu. O que você fez esse final de semana? E aí você vai contar. Não, o seu domingo é o que você está vivendo agora, com a tua família. E aí não há chance de você se gloriar, porque toda a glória é do Senhor. E que bom, porque se a glória fosse nossa, seria algo muito pequeno. Como a glória é dele, se trata de algo grande. Eu respiro e posso sentir essa presença. Os meus olhos se abrem e são capazes de contemplar essa presença, essas boas obras. A vida se torna completamente diferente para melhor quando os meus olhos se abrem para enxergar aonde estão as boas obras. O jornal na televisão não faz isso. O papo que rola na fila do supermercado não faz isso. A conversa dentro de um ônibus não é sobre isso, porque as pessoas estão maiormente interessadas em falarem sobre os problemas, quando na verdade há sempre uma reserva possível para que a gente vislumbre essas tais boas obras.
E é nelas que a gente se pega. É com elas que a gente se envolve, é em dar o nosso melhor. A gente se esforça para que o momento seja inesquecível. A gente não deve se esforçar para que haja desgaste. Eu acho que é uma grande lição que a gente tem com essa pandemia é justamente percebermos o quanto a vida é breve e os momentos têm que ser... Tudo tem que ser muito bem colocado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo tem que ser muito bem colocado. Não pode ficar nada atravessado ao nível dos nossos corações. Precisa ficar tudo muito esclarecido. Quem ama tem que dizer que ama. Quem ama tem que ter esse amor em movimento, agir segundo esse amor. Essas tais boas obras, elas têm que estar em curso. Nesse sentido, há muito trabalho. O grande problema é que muita gente tem se envolvendo com o trabalho árduo e tem perdido o tempo de se envolver com as boas obras. Hoje é um dia para a gente refletir sobre isso. Estou imerso nessas tais boas obras ou estou com trabalho árduo? O trabalho árduo, muitas vezes, é um pensamento insistente, não é? Que só nos sabota. E eu quero ficar por aqui. Acho que seria de bom tamanho para a gente refletirmos sobre isso. Se a gente está mergulhado nas boas obras que Deus tem para a gente, ou se a gente está atabalhoado, atordoado, perdoado, aí com trabalho árduo que não tem nada a ver com o que Deus quer para a gente. Olha, eu quero dizer algo para trazer esperança para o seu coração. O que Deus tem reservado, as tais boas obras que Deus tem para nós, são maravilhosas e Ele quer muito que a gente fique sabendo disso. E o que eu preciso fazer então? Eu preciso me voltar para isso. Então, meu tempo de oração tem que ser gasto para isso, Senhor. Então, onde é que estão essas boas obras? Porque eu quero entrar nelas, eu quero me envolver com elas, eu quero ter intimidade com elas, as minhas mãos querem tocá-las, os meus ouvidos querem ouvir sobre isso. Cuidado! Toda crise não é uma coisa que a gente aprende na história. Toda crise gera um disputo de narrativas. Todo mundo quer dar uma explicação. Não é? Todo mundo quer dar a sua explicação. Quando há um momento de crise, há uma disputa. Cuidado com a aversão que você está ficando com você, porque a aversão que você pode estar ficando é uma aversão que é trabalho árduo. Você precisa ficar com a aversão das boas obras. Eu encerro contando uma história. Eu conheço uma pessoa que trabalhava numa loja de discos, quando haviam aí lojas de discos, de vinil. Ela foi incentivada no trabalho e foi crescendo até que o gerente da loja colocou ocupações para ela fazer, além das ocupações que ela já tinha, e ela se lançou prontamente, com empenho, com afinco, aquelas tais tarefas designadas, e ficou uma pessoa no ouvido dela: olha, cuidado, você está sendo explorado e não percebe. Cuidado, se eu fosse você não fazia. Ah, se eu fosse você não fazia isso não, você está sendo boba demais. Ela foi ouvindo, aquilo foi entrando, até que ela disse assim: eu quero pedir demissão, eu não quero mais trabalhar aqui, eu não suporto mais ser escravizada. E o gerente falou assim: eu percebi em você a melhor vendedora e estava te preparando para você ser a gerente, porque eu vou sair. Mas você não compreendeu. Tudo da parte de Deus é para que a gente se envolva com as boas obras. Não confunda. E muitas vezes a nossa mente trabalha arduamente contra nós sem que a gente perceba. Então a oração, se eu não sei se eu estou me envolvendo com as boas obras ou com o trabalho árduo,
aí está um bom motivo para a gente orar. Senhor, tira o trabalho árduo e coloca as boas obras. Deixa eu orar, vamos orar juntos? Pai, nós não queremos o trabalho árduo que não vem do Senhor para nós, mas desejamos que o nosso coração se aplique integralmente, totalmente, às tais boas obras preparadas pelo Senhor para nós. Ó Senhor, que a gente não queira ser protagonista da nossa história, quando na verdade temos a Jesus como quem foi por nós na cruz e, portanto, Ele sim tem que ser o protagonista da nossa história. Ó Senhor, que a gente não use isso para transferirmos para outros a responsabilidade da nossa vida, que a gente assuma e encare a vida, enfrente os problemas, mas sempre direcionados pela Tua boa mão, graça salvadora, redentora, remidora, transformadora, perdoadora, reconciliadora sobre nossa vida. Ó Senhor, que a gente se envolva com essa graça mais do que querer ser dono dela, porque ela não vem de nós. Procede de Ti para nós. Que a gente fique com aquilo que o Senhor tem para nós e não se gaste no desgaste, mas que a gente se gaste nessas tais boas obras que, na verdade, dão sentido para a nossa vida. Que cada um de nós possa viver o chamado. Que cada um de nós se destine a trilhar o caminho já proposto. Que a gente não queira inventar a roda, mas que a gente possa usar aquilo que o Senhor disponibiliza. Dá-nos olhos capazes de enxergar as boas obras nesse dia, nesse tempo que se chama hoje. Nos dá entendimento sobre o trabalho árduo que não devemos entrar, para que a gente não tropece, não retroceda, não se desvie do caminho proposto. Ajuda-nos, Senhor, que possamos viver a Tua graça, sempre com um coração alegre, em gratidão pela obra feita em nossas vidas. Que nós venhamos acolher a graça e jamais rejeitá-la. É assim que nós oramos, esse é o desejo do nosso coração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Eu vou subir esse vídeo logo mais para o YouTube. Você vai ter esse vídeo como um recurso lá, não é? Para você voltar se precisar, se desejar. Se for uma bênção para você, comenta, compartilha, diz qualquer coisa, indica para alguém. É muito importante que a gente passe à frente. Se você entende que é uma boa obra, se for trabalho árduo, não faça. Tá bom? Eu fico por aqui, mas logo mais eu volto, tá? Se você puder, não é? Nunca é possível que as pessoas estejam com a gente nos 3 encontros. Às vezes acontece, não é? De a pessoa estar conosco, mas eu sei da dificuldade. Eu quero dar a você a possibilidade, por isso que eu faço bastante lives, que é para você ter aí a chance de estar com a gente quando for oportuno para a sua vida. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Nós amamos muito a vida de cada um de vocês. Um beijão.